Olá, meu nome é Paulo Bonfim e é um prazer enorme falar com você hoje. Que ótimo que você está aqui assistindo esse vídeo, essa palestra que eu estou fazendo para o Centro Espírita Irmãos da Nova Era. É uma alegria, uma honra muito grande podermos continuar atendendo esse trabalho, mesmo que online. Esse trabalho surgiu numa época de coronavírus, de isolamento social, em que as instituições, os prédios, muitos lugares estão fechados nesse momento. Talvez você esteja assistindo essa palestra no futuro, né? Para quem está assistindo agora no momento de lançamento, você está com uma impressão do que está acontecendo hoje, no dia 25 de abril de 2020, mas talvez você esteja assistindo no dia 25 de abril de 2220. Então, de qualquer forma, eu quero te saudar e falar que o tema que eu vou trazer hoje, ele é válido em qualquer época. Eu vou falar sobre um tema que Jesus pregou há mais de 2000 anos atrás e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos trouxe no capítulo 21, que é Conhece-se a árvore pelos frutos. A verdade, esse tema está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas, e o que eu vou trazer sobre esse assunto, que é muito importante, é a questão de, com tantas fontes, com tanta facilidade de comunicação que nós nos encontramos, como, como nós vamos determinar, validar o que é verdadeiro, quem é verdadeiro, qual fonte é confiável. Porque, vê, nós hoje vivemos num momento, hoje aqui, nessa época, 2020, vivemos num momento em que está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo e nós temos um acesso abundante, constante às informações. Seja essas informações, quando nós vamos buscá-las, vamos entrar num site de notícia, ligamos a televisão, ligamos o rádio, seja quando a gente fala assim, eu não quero saber de nada, eu não quero ir atrás de nada, eu quero ir me divertir, então vou para uma rede social, vou acessar algum site de rede social, só para me entreter, ainda assim a gente está recebendo conteúdo, está recebendo bagagem. E por fim ainda, se você falar assim, olha, eu não quero saber, eu não vou entrar em nenhum desses lugares, você ainda tem uma recepção ativa de informações, porque provavelmente você tem aí no seu celular, no seu smartphone instalado o WhatsApp, e o WhatsApp ou algum outro software que você troca informações e quer queira, quer não, alguém vai acabar te mandando uma notícia, te mandando uma piada, te mandando um comentário ou te passando uma informação super importante, né, que já começa assim, compartilhe já. Isso daqui é o melhor texto, você precisa compartilhar. E aí você começa a ler aquilo, mas nem lê inteiro, mas como alguém já disse que, cara, é o melhor texto, o que você pensa? Tá aí uma chance de compartilhar. E assim nós vamos trocando informações, recebendo e passando adiante. Quando nós curtimos, compartilhamos, comentamos, vamos mandando informações. E aonde está a verdade em tudo isso? Aonde está a verdade? Porque tem justamente isso aqui, ó. Muita gente chegando dizendo assim: olha, isso aqui é uma mensagem de um espírito superior, olha, isso aqui é a mensagem de um médico importantíssimo, isso aqui é a mensagem de alguém que está na linha de frente, alguém que sabe o que está falando. Aparece às vezes alguém dizendo, oi, eu sou fulano, né? Que nem eu estou aqui dizendo que eu sou Paulo Bonfim, mas depois a gente vai falar sobre como você pode confirmar se eu sou o Paulo Bonfim ou não. Mas tem muita gente que chega falando coisas e a gente fica tendencioso a acreditar, tendencioso a compartilhar, tendencioso a seguir, porque no meio de muitas coisas está ali e a gente não percebe muitas vezes, né? A gente não percebe muitas vezes que dentre tantas informações, mesmo quando vem ali de alguém confiável nas suas redes sociais, de alguém que compartilhou com você em algum canal de comunicação, um aplicativo de mensagem, talvez, chegou um e-mail dizendo alguma coisa, ou simplesmente é uma fofoca, alguém que está vindo te contar alguma coisa. E hoje em dia, até muitos presidentes de nações, e não só nações de terceiro mundo, mas de países importantíssimos, estão trazendo informações furadas, estão falando absurdos,
estão dando uma informação numa hora e falando que é mentira na outra e depois reconfirmando, e as pessoas estão ficando assim, cara, em quem que a gente acredita? Para onde que a gente vai em meio a tanta incerteza, tanta coisa? Como que a gente constrói um raciocínio correto, uma crença positiva em meio a tantas contradições, a tantas pessoas que estão ali levando, né, as coisas, levando as conversas para lá e para cá. E o que eu queria falar é que a primeira coisa que nós precisamos no meio de tudo isso, precisamos porque eu também preciso fazer isso constantemente, tá? Você precisa, eu preciso, todo mundo precisa fazer isso, tá? Entender quem nós somos. Quem nós somos em meio a tudo isso e com quem nós estamos lidando. Olha só que interessante, lá no livro dos Espíritos, no livro 2, no que fala sobre o mundo dos espíritos, Kardec começa a se aprofundar na conversa que ele tem com os espíritos, nas perguntas que ele faz sobre o que é o mundo espiritual, né? Afinal de contas, ele está se comunicando, eles estão validando diversas conversas mediúnicas, diversas comunicações, e precisa começar a entender sobre isso. E o que eu acho mais fascinante nesse contexto todo que o Kardec se aprofunda é que enquanto ele está buscando compreender os espíritos, quem são os espíritos, ele acaba trazendo um entendimento muito grande de quem são as pessoas, quem são os seres humanos, qual a nossa natureza humana, porque os espíritos desencarnados já foram aqueles que estiveram encarnados, e aqueles que estão encarnados estão aqui. Somos nós, sou eu, é você. E nós temos uma natureza compartilhada, características compartilhadas, e aquilo que vale para compreender a natureza, as intenções dos espíritos desencarnados tem o mesmo peso, tem o mesmo sentido e vale da mesma forma para nós entendermos os espíritos encarnados. Os espíritos superiores que estavam se comunicando com Kardec falam que existem diferenças hierárquicas, sim, entre os espíritos. Então existe uma classificação e existem espíritos que são superiores aos outros. E qual é essa diferença de superioridade? O que classifica a superioridade de um ou de outro, se lá no mundo espiritual eles não têm matéria, não têm bens, posses, né? Não têm títulos para identificar isso, ou talvez tenham, né? O Kardec não entende, ele quer saber o que classifica a superioridade de um. Novamente, o que classifica lá deveria classificar aqui. Aqui não é porque a gente... no geral, nós temos um entendimento diferenciado a respeito das coisas, nós olhamos muito a matéria, as posses, os bens, o nome que as pessoas têm. Mas Kardec e os espíritos superiores nos convidam a olhar o quê? Qual é a moral das pessoas? Qual é a moral dos espíritos? Qual é a inteligência dos espíritos? É isso que classifica, que eleva ou rebaixa um espírito. Quanto mais perfeito ele é moralmente e espiritualmente e intelectualmente. É intelecto e moral sempre crescendo, e é esse o parâmetro que nós temos que nos basear para entender como funcionam os espíritos e como que funciona a hierarquia sobre eles. Vê, Jesus não tinha bens, não tinha posse. Jesus era filho de carpinteiro, não tinha nenhum nome grande a zelar. Alguns dos evangelistas tentam colocar e fazer uma hierarquia, né, remontar Jesus e ligar ele como descendente de Davi. Mas mesmo que não fosse, isso ia tirar a majestade de Jesus, ia tirar tudo aquilo que ele era e que significava? Não. Quantos outros herdeiros de Davi existiam que não chegavam aos pés de Jesus? Então não é isso o que nos coloca, não é a nossa descendência física, mas sim o nosso grau evolutivo e espiritual. E olha só, os espíritos nos ensinam que existem 3 ordens de espíritos, para a gente ter uma ideia de classificação. E quais são essas 3 ordens? Eu vou contar para vocês aqui, ó. Nós temos 3 ordens. A primeira ordem
são os espíritos puros. Os espíritos puros são aqueles que já atingiram a perfeição, já estão totalmente desprendidos da matéria, já estão num nível em que eles equalizaram tanto a sua moral quanto o seu intelecto e conhecem muitas das coisas e são puros, nobres, numa magnitude que talvez a gente não tenha nem como entender isso. Na segunda ordem, estão os espíritos que desejam o bem, mas ainda são imperfeitos. São espíritos que estão lutando, buscando, querem melhorar, vão buscar aprender mais coisas para serem pessoas melhores, seres humanos melhores, almas melhores, mas ainda tem muitas imperfeições, ainda tem muito para aprender. E na terceira ordem já tem os espíritos que predominam a ignorância e o desejo do mal. São espíritos que querem sim fazer mal às pessoas, são espíritos que ainda assim querem causar problemas demais e tem esse desejo constante, tá impregnado neles, né? Mas também não são só aqueles que querem o mal, tá? Mas também aqueles que não fazem nem o mal nem o bem, ficam inativos. Esses também estão na terceira ordem. E da mesma forma como estão na terceira ordem, os maliciosos, os espíritos que são mais maliciosos. Aí Kardec, ele faz uma escala espírita, em que ele fala que existem os espíritos da 10ª ordem à primeira, sendo a 10ª os mais atrasados, para a primeira os mais adiantados, e da 10ª à 6ª ordem são são as classes de espíritos, né? Da 16ª classe, Kardec coloca os espíritos da terceira ordem. Da 5ª à 2ª classe estão os espíritos da segunda ordem. E na primeira classe estão os espíritos da primeira ordem, os espíritos perfeitos. Então, todos os espíritos percorrem essa escala. Todos os espíritos começam, como no livro dos espíritos é orientado, todos os espíritos começam simples e ignorantes. Nós todos fomos criados dessa forma e viemos evoluindo. Ainda estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações. Tudo isso eu estou explicando, gente, para a gente entender assim, tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente de tudo quanto é jeito. Tem pessoas em todos os graus de condição moral e intelectual. Tem uns que são extremamente inteligentes, mas a moral deles é baixíssima, e isso vai limitar a sua inteligência. Tem outros que têm uma moral elevada, mas não sabem das coisas, e isso também vai limitar o seu crescimento moral. É preciso ir ganhando um e o outro, mas principalmente a moral, porque conforme o intelecto cresce junto com a moral, o intelecto é conduzido para o bem. E o que nós vemos hoje ainda em muitas pessoas, né, e no nosso mundo está surgindo muito isso, cada vez mais isso, são pessoas muito inteligentes, porém com a moral baixíssima. Pessoas de baixa moral, trazendo conhecimento. E qual que é o problema disso? Esse conhecimento é usado de forma leviana, de forma a trazer interesse próprio, né? A trazer esses que são chamados de falsos cristos e falsos profetas, né? Que tem muitas vezes, né, se enchem de uma aura moral que não existe, né, que estão falando às pessoas e tocando muito mais nas paixões baixas delas, nos sentimentos baixos delas e alimentando isso, e por isso as pessoas estão se conectando, do que pessoas que têm uma verdadeira moral. Tem um livro de um cara chamado Simon Sinek que se chama Comece pelo Porquê, e ele fala o seguinte: as pessoas não compram o que você vende, as pessoas compram o que você acredita, elas compram a sua crença. E elas se conectam com você, tá? Por que elas compram certas coisas? Por que elas vão por certas crenças? Porque a crença delas, elas compram aquilo que elas acreditam. E dessa forma, elas reforçam as próprias crenças, elas reforçam as próprias crenças e reforçam
própria imagem delas. Elas buscam se certificar no mundo. Por isso a importância de melhorar a moral. Mas enquanto ainda nós temos uma moral equivocada, nós temos uma inteligência limitada, muitas vezes nos identificamos com certas partes nossas que ainda são baixas. Porque parece que tem tantas séries, tantas novelas, tantas coisas que ficam, tantos programas na televisão, que ficam incentivando a gente nessa busca constante por justiça, por briga, por discussão, por conflito, por vingança. Né? Vê quantos filmes tem aí em Netflix, em canal que for, que esteja passando o programa, falando sobre vingança, sobre se vingar das pessoas, sobre traição, sobre rancor, etc. Por quê? Porque as pessoas estão buscando se conectar com aquilo. Estão buscando se reafirmar, se ver naquelas coisas. Existe uma série de pessoas que estão se sentindo injustiçadas e estão vindo pessoas dizendo assim, sim, é verdade, existe injustiça e eu vou trazer a justiça. E as pessoas estão falando, ótimo, que legal, ele entende minha dor, ele vai agora fazer a coisa certa, que é o quê? Buscar a justiça. Como? Se vingando dos outros. Está errado. Está errado. Paulo, como que está errado? Por que está errado? Porque não é um conceito moral elevado. Quando Kardec foi estudar a parte moral, e aí já está no livro 3 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos quem é o exemplo moral a ser seguido, e os espíritos respondem, vê Jesus. Jesus deveria ser o parâmetro moral que nós seguimos, mas nós ainda seguimos pessoas que estão falando coisas que não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. E o verdadeiro cristianismo não é o que que uma série de pessoas fala, é o que Jesus falava. Era o que Jesus ensinava. E no meio disso tudo vão emergindo pessoas que estão fazendo o quê? Né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que eu estou falando, nos itens 6 e 7, Kardec traz ali para a gente 4 tipos de comportamentos, né, de atitudes, de posturas que as pessoas têm, que estão levando muitos outros a cometerem grandes erros nas suas vidas. Tá? Quais são elas? O primeiro, os enganadores. Tá? Eu vou falar os 4 e depois vou explicar cada um, tá ok? Ele fala que os 4 perfis são os enganadores, os hipócritas, os orgulhosos e os pseudo-sábios. Os enganadores, o que eles fazem? Eles escondem a verdade. Eles escondem a verdade. São espíritos que escondem a verdade para não perder algo que têm ou para ganhar algo que querem. Então tem muita gente que está contando mentira, está falando coisa que é para te levar para um caminho para olha, eu não quero que você saia daqui, eu não quero que você me deixe, eu não quero que você me abandone, então eu vou falar o que precisar falar para você ficar. Ou então, nossa, eu quero muito alguma coisa, então eu vou falar o que você quiser ouvir, desde que te conduza a você me fazer chegar ao que eu quero. E o que eu vou te falar nem sempre vai ser a verdade. Tá? Tem gente que faz isso. Talvez a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas tem muita gente que faz isso e age dessa maneira. O segundo tipo de espírito são os hipócritas. Espíritos e pessoas, tá, gente? Sempre vou falar espíritos encarnados e desencarnados, tá ok? Então, os hipócritas, quem são? São quem acusam as atitudes dos outros que eles mesmos cometem. Então, a gente vai estar falando mal dos outros, vai falando que fulano faz não sei o que, fulano faz não sei o que lá, onde já se viu, e eles mesmos fazem, né? Que acham tudo muito incomum, muito estranho, muito ruim do outro, mas eles mesmos estão cometendo esses erros. E tem o terceiro tipo de pessoas são os orgulhosos, que se colocam como mais importantes do que eles são. Então é gente que fica se jogando lá para cima, se colocando lá para cima, que é muito bom, que é muito maravilhoso, que onde já se viu, né? O mundo precisa muito deles, etc. E são pessoas que muitas vezes ludibriam a gente a acreditar, né? Porque eles se envolvem nessa aura de poder, de importância, e aí tudo tá valendo, né? Então as pessoas que são orgulhosas, elas fazem isso.
E, por último, muito perigosos nessa história toda, são os pseudo-sábios. Quem são os pseudo-sábios? São pessoas que são, sim, inteligentes, mas têm uma inteligência limitada, ou a um determinado tipo de assunto, ou a vários assuntos, mas em níveis rasos. E aí o que acontece? Eles usam, né, essa inteligência limitada deles para tomarem certas conclusões que justamente pela conclusão, pelo limite dessa inteligência deles, as conclusões que eles chegam são muitas vezes equivocadas. São muitas vezes equivocadas. E aí eles pegam e acabam também muitas vezes falando do que não sabem. E pelo fato de eles saberem muito bem de um assunto ou terem um jeito ali para falar, usarem alguns termos, algumas expressões, trazerem algumas referências, as pessoas começam a acreditar demais nessas pessoas. Ou, vamos lá, eu estou falando disso daqui, tá, gente? Eu falei desses 4 tipos aqui, deve estar gente olhando para fora e pensando assim: quem são as pessoas que eu conheço que são enganadoras, que são hipócritas, que são orgulhosas e que são os pseudo-sábios? Mas eu quero te fazer um convite agora para olhar para dentro. Em que momento você está sendo enganador? Ou seja, em que momento que você está escondendo a verdade para o seu benefício próprio, para você deixar de perder alguma coisa que você merece perder porque você está fazendo coisa errada, ou para ganhar uma coisa que você também não merece porque você não conquistou aquilo de verdade. Em que momento você está sendo hipócrita? Ou seja, você está falando da atitude do outro e está fazendo a mesma coisa, está agindo da mesma forma. Em que momento você se coloca como orgulhoso, dizendo: quem são vocês para falarem de mim? Quem é não sei o quê? Onde já se viu? Porque eu sou uma pessoa que... Em que momento você está sendo orgulhoso? E em que momento você está sendo pseudo-sábio? Está tomando conclusões precipitadas sobre as coisas ou incompletas, colocando elas como verdade, impondo a sua pouca sabedoria em cima daqueles que às vezes sabem menos e os enganando, sabendo ou não. Nós precisamos, nós que somos espíritas, se você não é espírita e está assistindo isso, né, de qualquer forma, todos nós, né, diferente de sermos espíritas, seguirmos, acreditarmos no espiritismo, em todas as coisas que o espiritismo prega, mas nós devemos ser, acima de tudo, cristãos, no verdadeiro conceito disso, que é seguir os passos do Cristo, né? Kardec trouxe, né, segundo as orientações dos espíritos mais evoluídos, Jesus como a verdadeira pessoa que tem moral, um modelo moral a ser seguido, né? Eu vou contar para vocês uma coisa que já aconteceu comigo numa palestra. E certa vez eu estava dando uma palestra sobre perdão e falando sobre, né, o que Jesus ensina a respeito do perdão, qual a importância de perdoar, porque temos que perdoar. E o perdão ele é muito mais completo quando nós perdoamos não só as pessoas que fazem pequenas ofensas, mas que fazem grandes ofensas que nos magoam de verdade mesmo, né? E esse é o verdadeiro desafio do perdão. E nesse momento, né, no final dessa palestra, nesse centro que eu estava dando uma palestra, podia se fazer perguntas e uma pessoa falou para mim assim: o que você está falando está muito bonito sobre perdão, mas você perdoa desse jeito? Você que já tem capacidade, se fosse com alguém importante da sua família, que alguém matasse, roubasse, fizesse um mal horrível, você perdoaria? Difícil essa pergunta, né? Se eu perdoaria, se eu, Paulo, perdoaria essa pessoa? E aí o que eu respondi para essa pessoa que me fez essa pergunta? Primeiro eu agradeci, obrigado pela sua pergunta, mas o que eu faria não importa. Não importa o que eu faria, porque eu não sou exemplo para você, eu não me trouxe aqui como exemplo. Jesus é o exemplo. Jesus, quando foi crucificado, perdoou as pessoas que tinham agredido ele. Ele olhou e falou assim: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo que nós somos convidados, não é o exemplo do Paulo. Aliás, o Paulo está vindo aqui falar sobre o que Kardec estudou a respeito de Jesus e trazer essa moral do Cristo.
é o que o Cristo nos ensina que é válido e precisa ser observado e principalmente precisa ser seguido. Então, se vem pessoas trazerem suas próprias crenças, suas próprias ideias, suas próprias argumentações e conclusões para você, como que você não se engana se você não está pautado no Cristo? Se você não está pautado na moral de Jesus, nos ensinamentos que o Mestre trouxe para a gente? Essa palestra mesmo que eu estou falando para você, se ela não tiver pautada em alguma dessas coisas, você, sabe, joga fora. Não vale. Mas se eu estou te falando uma coisa que está baseado no que Jesus e no que Kardec falou, indiferente do que eu, Paulo, faço, porque eu sou falho pra caramba, eu não estou longe de estar nessa primeira ordem de espíritos, estou longe de estar aqui na primeira, mas eu sinto que eu estou na segunda. Eu estou entre os espíritos que querem fazer o bem e querem aprender o bem, e o bem que eu conheço e que eu sei eu vou compartilhar, e aquilo que eu não sei eu vou dizer isso eu não sei, isso eu ainda não consigo fazer. Mas o Mestre falou que a gente consegue. O Mestre falou que se nós estudarmos, se nós amarmos, se nós tivermos fé o suficiente, nós vamos conseguir. Eu acredito nele e estou caminhando para isso. E eu quero convidar você para vir nessa caminhada, não para me seguir. Segue o Mestre Jesus. Não me segue, mas vem comigo junto, olhando para esse Mestre, para esse homem maravilhoso que veio trazer a maior das doutrinas, tá? E nessa doutrina, nesse ensinamento dele, Jesus disse claramente: conhece-se a árvore pelos frutos. E o que nós precisamos olhar? Quais são os frutos que as pessoas estão trazendo? Quais são os frutos que as pessoas estão deixando na nossa porta? Que muitas vezes a gente está comendo vorazmente, sem olhar que muitas vezes esse fruto está podre. Sabe? É como quando você começa a comer um negócio, você sente um gosto esquisito, mas você come do mesmo jeito, e a fruta estava podre, depois vai te fazer mal. Ou você pega e dá para os teus filhos, dá para compartilha com outras pessoas, sem olhar se aquele fruto está bom, porque ele parece bom. Então nós temos que olhar os frutos, olhar se aquilo está verdadeiramente puro ou contaminado. Então talvez você vai falar assim: poxa, Paulo, bacana isso, mas como que eu faço isso? Como que eu vou colocar isso em prática? É isso que eu quero te falar. Eu quero trazer aqui uma forma de você aplicar os princípios de Jesus e o conhecimento que Kardec nos trouxe a respeito disso. Tá? Como que a gente vai entender isso aqui? Olha só que interessante. Jesus não tinha construído uma igreja, Jesus não era um cara rico, não era um cara bem vestido, não era um cara que tinha estudado nas melhores escolas, não era um cara que tinha o pai e a mãe mais rico, mais famoso lá de Jerusalém, nem de Belém, nem de nenhum lugar lá da região que ele morava. Jesus era filho de carpinteiro. Jesus vivia com as suas poucas posses e cuidava delas e passava as coisas. Então, como que as pessoas resolveram acreditar em Jesus? Quando Jesus faz o sermão na montanha, o sermão no monte, né? Ele fala para as pessoas, e as pessoas chegam à seguinte conclusão: viram que sua doutrina era boa. Tá? Jesus aceita porque havia muita bondade nas palavras dele e os atos dele eram congruentes, e aquilo verdadeiramente tocava na alma das pessoas. Ele estava fazendo coisas boas, estava falando de coisas boas e agindo conforme o que ele falava. Ele tinha congruência. E essa congruência, essa bondade, tanto as palavras quanto os atos dele, tocavam na alma das pessoas no lado melhor que cada um tinha. Então assim podiam dizer: o que esse homem está falando é bom e eu acredito nele. Então eu quero te convidar a, quando receber uma notícia, quando receber uma mensagem, quando for ler um texto, quando for ouvir alguém, presta atenção no que essa pessoa está falando. Quando Kardec teve um trabalho muito profundo no Livro dos Médiuns para ensinar a gente a como avaliar as mensagens dos espíritos, e isso serve para avaliar a mensagem de qualquer pessoa, de novo, espíritos encarnados ou desencarnados. E uma das coisas que ele fala é assim: se um espírito te fala, ou seja, se alguém te fala 10 verdades e no meio dessas 10 verdades tem uma mentira,
joga fora as 10 verdades. Ou seja, essa pessoa pode estar querendo te falar um monte de verdade para querer incutir uma mentira no meio do caminho. Entende? É como se ele falasse assim, olha, tá aqui, eu vou te... Sabe quando você compra morango? Compra morango, aí você olha os moranguinhos em cima, tá tudo bonitinho, mas aí você vira embaixo e aí você compra porque os de cima estão bonitinho, mas aí você vai olhar os de baixo, estão tudo podre, né? Tem um em cima do outro, né? Então é essa avaliação que a gente tem que ver. Pera um pouquinho, você me mostrou um monte de coisa bonita, mas o que mais tem aqui? E aí ali tem um monte de coisa podre. Você tem que falar assim, cara, eu não posso aceitar essa caixa de morango. Porque tem coisa podre aqui. Então eu não posso aceitar esse texto, esse documento. Eu não posso ir nesse evento seu em que vocês falam em prol da economia, em prol dos bens das pessoas e a favor da redução do salário do... Peraí. Como assim? Ah, eu sou a favor da vida, a favor não sei o que lá, e a favor do aborto e tal. Não, pera um pouquinho, pera. Não está condizente isso que você está falando. Eu não posso ir nesse evento, eu não posso apoiar essa pessoa que está falando 10 coisas boas e 15 ruins, ou 4 ruins ali que prejudica tudo. A gente tem que ter esse senso. É esse senso. É assim que a gente olha, julga e se baseia para ver se eu vou seguir nisso. É nisso que a gente pega para basear no que a gente está falando. Caramba, eu estou falando aqui para um monte de gente entrar nesse negócio, programa, mas eu sei que tem umas coisas aqui que estão meio erradas. Cara, para, então joga fora as coisas erradas ou joga tudo fora. Ah, se eu jogar essas coisas erradas vai ficar incompleto. Então o que você está fazendo inteiro está ruim. Não vai, não segue, não compactua. Porque vai estar compactuando com mentira, vai estar compactuando com crime, vai estar compactuando com a proliferação de uma maldade, com algumas bondades. E muitas vezes a maldade vai ficar maior do que a bondade que você está querendo colocar. Presta atenção nisso, toma cuidado com isso. Tá ok? Segunda coisa, observe-se a congruência entre atos e palavras. Gente, isso vale para os outros, vale para a gente, tá? Isso vale para os outros, vale para a gente. Tem gente que está falando uma coisa e está fazendo outra. O cara vem, dá todo um discurso de que é importante o casamento, etc, etc, e você sabe que o cara trata mal a mulher. Quando os filhos chegam, ele grita com os filhos, bate nos filhos, bate na mulher. Ah, não, eu apoio causas nobres, etc. Né? A gente viu aí um monte um caso de alguns políticos, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos aconteceu, o cara fala assim, não, eu defendo o direito do casamento, tal, não sei o quê, e o cara era super amigo e estava o tempo todo com os caras que eram conhecidos por fazerem orgia, por fazer uma série de coisas. Eu falo assim, não, cara, peraí, tá errado. Eu não vou cair nessa. E olha para si, você está fazendo esse tipo de coisa, você tá falando uma coisa e está fazendo outra, isso é hipocrisia. Para ser congruente, você precisa fazer o que você fala. Paulo, mas é tão difícil isso. Eu não estou falando que é fácil, dependendo de certas coisas. Então o que eu faço, Paulo, se é para eu ser congruente? Pelo menos fala assim, eu ainda não sou capaz de fazer isso. Né? E seja humilde, né? Que tem a ver com o nosso segundo passo, essa coisa do orgulho. Quando eu vou contar uma história breve aqui, quando eu comecei a dar palestras, eu quis parar de dar palestras porque eu me sentia um hipócrita. Porque eu vinha falar de coisas do evangelho, vinha falar sobre como as pessoas podiam melhorar, e quanto mais eu estudava o evangelho sobre como as pessoas têm que ser melhores, mais eu via que eu estava muito, muito longe disso, e continuo, tá? Avancei, graças a Deus, dei alguns passos, mas eu sei que, putz, tem uma estrada gigantesca pela frente. E eu quis desistir de ser palestrante. E eu vi uma passagem do Chico, uma história do Chico Xavier, que um palestrante queria desistir de dar palestra porque justamente não conseguia cumprir tudo aquilo que ele ia ensinar nas palestras, e o Chico, ouvindo isso dele, falou assim, olha, Emmanuel está comigo
e ele pediu para eu te perguntar se o feijão que você comeu hoje foi você que plantou. E o palestrante falou assim, não fui eu que plantei o feijão que eu comi. E o Chico falou assim, então você continua dando as suas palestras, que alguém vai se servir das suas palavras. Então, quando eu vou dar uma palestra, por mais muitas vezes que seja um assunto, porque eu também dou palestras corporativas, etc., por mais que seja um assunto que eu domine, eu não me coloco como uma pessoa infalível, inabalável, mas eu coloco como alguém que está aprendendo aqui também. E quero colocar isso, não é porque eu não sou perfeito que eu não posso falar. Eu falo, mas eu falo sem dizer que o exemplo sou eu. O exemplo é alguém muito melhor que eu. Não segue a mim, segue esse cara que eu estou seguindo, porque esse cara é o cara bom. Entende? Então, eu digo, cara, eu estou aprendendo com você. É difícil para mim também. Eu erro muito, todo dia. Mas eu vou aprendendo, eu vou parando, eu vou tentando analisar e eu vou procurando melhorar cada dia um pouco mais. E é esse o nosso trabalho, é essa a nossa missão, é essa a nossa luta. E é essa que deve ser a nossa alegria, saber eu posso melhorar, eu posso ser melhor. Não é fechar os olhos para aquilo que a gente ainda tem de ruim, mas é abrir os olhos para isso e para o quanto a gente já andou e para quanto a gente tem que andar e para a alegria que é poder crescer e aprender. Tá? E por isso, outra coisa, desvaloriza os orgulhosos, sabe? Tá cheio de gente orgulhosa aí, que se mostra rico, poderoso, isso e aquilo. Para com isso. Valoriza a humildade, valoriza as pessoas que têm um coração bom, que têm a alma boa, pura, que falam de coisas de verdade que tem a ver com a alma, que nos colocam acima de ninguém. Essas pessoas que a gente tem que valorizar, as pessoas que são humildes, que sentam com a gente, que trazem aprendizados com o coração aberto. É isso que a gente precisa cada vez mais valorizar e buscar e olhar as pessoas que estão buscando os caminhos corretos. Certo? E, por fim, a gente tem que desenvolver o senso crítico. Gente, a gente tem que desenvolver. É até uma das qualidades que o Fórum Econômico Mundial coloca como importante para as profissões, mas é importante para tudo na vida, ter senso crítico. Que é o quê? Quando chegar uma coisa, você ponderar, validar, verificar, checar outras fontes antes de simplesmente compartilhar. Não é dar simplesmente encaminhar nas mensagens, nas coisas. Primeiro, deixa eu ver se isso aqui, né? Há um pouco tempo atrás, olha só, eu critiquei muito compartilhar um vídeo que falavam assim, essa menina parece uma atriz. E tinha duas crianças e a mãe estava falando assim, quem que riscou tal coisa? E a menina ficava, não fui eu, mãe, não fui eu. Foi o fulano. Dela perguntar, quem que foi? Foi o fulano. E todo mundo achava engraçadinho. Ela falava, foi você, fulano? E o menino calmo falava não. E a menina se espremendo e tal. E as pessoas viram o vídeo e viram aquilo engraçado. O que a grande maioria das pessoas não percebeu é que a mãe estava segurando uma cinta, um cinto. E apontando e chacoalhando assim, ó. Foi você que fez, menina? Foi você? E ela falava não. As pessoas só olhavam para a menina e achavam engraçado ela mentir. Falavam, ai, que menina mentirosa, que falsa, que dissimulada. E não perceberam que ela estava mentindo porque ela estava com medo de apanhar de cinta da mãe. Se fosse você, sua mãe querendo te bater, seu pai, uma pessoa, um adulto, né? O que é o tamanho de um adulto perto de uma criança? Um adulto querendo bater numa criança com uma cinta. Né? Se fosse uma pessoa 3 vezes do seu tamanho, te ameaçando te bater com um pedaço de couro, você não ia querer agradar? Ah, não, Paulo, eu falaria a verdade até o fim. Parabéns para você. Mas uma criança não pensa assim. E as pessoas não viram isso. Então, ter esse olhar no contexto todo ajuda a gente a ter senso crítico. A olhar o que mais está acontecendo ao redor e falar assim, isso é bom, isso é ruim. Você está me falando que aquela menina é mentirosa, mas mentirosa é você que está ameaçando uma criança. Violenta é você que está ameaçando uma criança. Faz sentido isso para você? Então eu quero muito que você olhe com olhos mais críticos, que você valorize as pessoas que são mais humildes, para você procurar a verdade, olhar as mentiras e jogar fora aquilo que estão querendo te comprar, as caixinhas de morango estragada, né? E principalmente,
buscar congruência, olhar para a congruência das pessoas. Tá ok? Eu quero ler um trecho aqui do Livro dos Médiuns para finalizar, para você sair daqui pensando a respeito disso, que está aqui. Que é justamente, tá, que eu vou depois sugerir para vocês lerem o capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Eu já sugiro, leiam o capítulo 24, tem uma série de coisas informando sobre como acreditar, em que acreditar, e usa isso para tudo, não só para espíritos encarnados, para encarnados, desencarnados, para onde for, tá? E a última regra que fala é o seguinte, ó. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é necessário antes saber julgar-se a si mesmo. Há infelizmente gente que toma sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo que contradiz a sua maneira de ver, as ideias, o sistema que inventaram ou adotaram, é mal aos seus olhos. Falta a essas criaturas, evidentemente, a primeira condição para a reta apreciação, a retidão do juízo. Mas elas nem percebem. Esse o defeito que mais enganos produz. Que nós possamos, então, olhar para nós mesmos, para as verdades que estamos compartilhando, para aquilo que nós estamos julgando e, principalmente, saber que nós podemos nos melhorar, podemos ser mais tranquilos, podemos escolher melhor as pessoas que estão falando as verdades que fazem sentido e aproveitar esse momento para liberar muito lixo que a gente já acolheu sem perceber, muitas mentiras que a gente aceitou sem perceber, abrir mão sem o menor orgulho de falar assim, olha, eu estava errado, me desculpa, o que eu falei não era legal, desculpa, eu passei uma informação equivocada, e também dizer para algumas pessoas, obrigado por você ter me falado isso, obrigado por você me compartilhar essa verdade, obrigado por você me falar uma coisa que no momento foi dolorida, mas sinceramente tinha tudo a ver e eu precisava aprender isso aqui e seguir adiante. Tá ok? Constrói uma vida repleta de verdade, uma vida repleta de sentido e uma vida onde os frutos dessa árvore sejam cada vez melhores, sejam cada vez mais puros e possam alimentar muitas outras pessoas que estão por vir. Tá ok? Essa era a palestra que eu queria fazer, espero que tenha tocado sua alma. Se você achou que vai ajudar muitas pessoas, não esquece de curtir, comentar aqui para você o que significou isso, essa palestra, e compartilhar com os amigos para a gente espalhar mais coisas boas por esse mundo. Deus te abençoe, fique com Deus, tudo de bom para você e para sua família.